Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Diego Salles e nessa aula nós falaremos sobre citações, sobre os tipos de citação, como as citações são classificadas, os seus tipos. Veremos alguns exemplos e os principais erros que são cometidos quando falamos de citação, beleza? Para darmos início aí à nossa aula, é importante a gente saber que quando eu falo de citação, eu falo de NBR 10520, tá? A ABNT NBR 10520. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, A NBR 10520 é uma normativa que possui todas as diretrizes ali relacionadas ao assunto de citações, beleza? A última atualização dessa NBR foi no ano de 2002, tá? É importante sempre que a gente está consultando uma normativa, a gente verificar se é o último ano de atualização, porque se basear numa versão anterior, uma versão desatualizada, a gente pode cometer diversos erros, É bem inadequado, tranquilo? O que é uma citação? A citação é a menção de uma informação extraída de outra fonte. Tá? Essas citações elas são classificadas de duas formas, quanto à maneira de apresentar a informação ou quanto ao tamanho e localização. Nós veremos ambas. Quanto à maneira de apresentar a informação, ela vai ser dividida em três: citação direta, citação indireta e citação da citação. Tá? A citação direta é quando você copia uma parte do texto de alguém e transcreve para o seu. No caso, você cita as mesmas e exatas palavras, tá? Para deixar um exemplo bem claro, é o Ctrl+C, Ctrl+V. Fui numa obra, fui numa publicação, copiei, vi na minha pesquisa aqui, colei, sem realizar nenhuma alteração de palavras, tá? A citação direta ela ainda vai ser dividida em curta e longa, nós veremos adiante. Citação indireta é quando você copia uma parte do texto de alguém, mas transcreve para o seu usando palavras diferentes, tá? Normalmente nós realizamos a leitura e a interpretação daquele determinado texto e transcrevemos, A gente vai parafrasear. Eu fiz a leitura e vou parafrasear para a minha pesquisa. Essa é uma citação indireta. Ela ainda, como eu havia mencionado, ela ainda pode ser citação da citação. A citação da citação é quando você transcreve um texto que foi citado por alguém. Nesse caso, você não teve acesso ao texto do autor original, apenas de quem já o transcreveu. Tá? Tanto para as citações diretas quanto para a citação de citação, são casos muito específicos, que nós devemos utilizar esse tipo de citação. O normal, o natural, o aconselhável, o mais adequado é utilizar, na maioria das vezes, o máximo possível, a citação indireta, beleza? Quanto ao tamanho e localização, elas são divididas em curtas e longas, tá? As curtas são aquelas de até 3 linhas. Elas podem, ou melhor, elas devem estar inseridas no texto dentro dos parágrafos delimitados com aspas duplas. Então eu não tenho uma formatação especial quando a citação ela é curta. Tá? Na verdade, quando a gente fala de citação curta e longa, nós nos referimos à citação direta. Tá? Só a citação direta que é dividida nesse formato aí de curta e longa. Então, quando eu faço uma citação direta, ou seja, eu copio um determinado trecho de um trabalho lá e colo no meu trabalho, se ele tiver até 3 linhas, ele vai entrar como uma citação curta. Tá? Aí, quando ele for entrar como citação curta, eu só vou colocar essa parte do texto entre aspas. Beleza? Quando ela for longa, ou seja, quando ultrapassar as 3 linhas, ela vai ter uma formatação própria. Olha o que a gente fala aí. Na verdade, isso é um trecho da NBR, tá? Elas devem ficar em parágrafo próprio, com recuo de 4 centímetros na margem esquerda, letras menores e sem aspas, tá? Algumas ressalvas.
ela vai ficar com um recuo de 4 centímetros da margem esquerda. Em letras menores, eu coloco entre parênteses 10, porque eu utilizo 10. Normalmente usa-se o padrão de Arial 12, tá? Ou Times 12. Na nossa disciplina, nós usamos Arial 12, né? Nos trabalhos de conclusão de curso da engenharia ambiental, nós utilizamos Arial 12. Então, aqui a gente utiliza Arial 10, tá? Sem aspas. Isso é um erro também muito comum. Como os pesquisadores, né, os autores, utilizam aspas na citação curta, eles acham também que é necessário, né, inserir aspas na citação longa. Não é. A gente não faz essa inserção, tá? Um outro ponto que a norma não fala aqui é o espaçamento entre linhas. O espaçamento também é diferenciado, tá? Ele tem que ser espaçamento simples, ou seja, 1,0, beleza? Ainda quanto ao tamanho e localização, né, deve-se informar o último sobrenome do autor ou o nome da instituição responsável pelo texto em letras maiúsculas, beleza? O ano da publicação, o número da página da publicação que o texto está citado. Então vamos a algumas considerações importantes em relação a esses 3 pontos aí. O último sobrenome do autor ou o nome da instituição responsável pelo texto. Essa questão das letras maiúsculas, elas vão funcionar, né, elas servem para citação de final de frase, tá? Então eu vou colocar uma citação lá no final da minha frase, ela tem que ficar entre parênteses com letras maiúsculas, tá? O último sobrenome do autor, eu posso ter obras, eu posso ter pesquisas com diversos autores, tá? É comum que a gente tenha diversos autores numa mesma pesquisa. Então se eu tiver aí um autor, vai ser o sobrenome do último autor. Se eu tiver 2, eu coloco o sobrenome dos 2 autores, né? O último nome dos 2 autores e assim por diante, tá? O quantitativo máximo aí seriam 3, tá? Quando ultrapassa 3 autores, nós vamos entrar no et al, que é um assunto para alguns slides à frente aí. Nós falaremos sobre ele. O ano de publicação também entra dentro desse parênteses que eu acabei de falar para vocês. O número da página da publicação, ele deve ser citado, tá, nas citações diretas. Quando eu faço uma citação indireta, não é obrigatório o uso do número da página. Quando eu faço uma citação direta, é obrigatório. Tranquilo? Quando nós, só voltando nesse ponto aí antes da gente avançar, quando nós colocamos uma citação em final de parágrafo, em final de frase, né, em final de parágrafo, como eu havia mencionado, eu vou colocar entre aspas o nome do autor, dos autores, o último nome do autor, dos autores, em letras maiúsculas, né, e o ano da publicação. Nós vamos ver a estrutura, como é que funciona. Quando eu coloco essa citação no meio da frase, no início ou no meio da frase, né, isso fica um pouco diferente, tá? Então a gente vai colocar em letras normais, digamos assim, a primeira letra só maiúscula, a restante minúscula, e entre parênteses só fica o ano da publicação. Nós vamos ver os exemplos aí a seguir, tá? Citações diretas curtas. Na medida que a gente for falando desses exemplos, isso é um exemplo, tá? Na medida que a gente for falando desses exemplos, eu vou apontando algumas falhazinhas que eu identifiquei e vou passando para vocês, porque são falhas. Todos esses exemplos são de trabalhos da engenharia ambiental, tá? E a maioria deles de universidades bem renomadas aqui no nosso país. Então, mesmo passando por uma boa avaliação, né, normalmente passa desapercebido aí alguns pontinhos que eu vou citando por aqui, tá? Então, citação diretas curtas. De acordo com Souto e Povinelli, 2013, página 581, lembra que eu falei para vocês? Se ela for uma citação de final de frase, né, eu vou colocar em maiúsculo. Se ela não for, a estrutura vai ser essa aí, tá? Se tivesse um terceiro autor, seria Souto, Silva e Povinelli, 2013, inserir a página corretamente, tá? Esse textinho foi tirado aí da obra de Santos, 2017. E um ponto importante, é uma citação direta, então eu tenho que inserir aspas. Olha onde começa a minha aspas, ali, ó. A compostagem a partir do 1 ali já é uma parte já é a definição aí de compostagem, beleza? E fechei a aspas ali, encerrei a citação direta. Tem menos de 3 linhas,
então ele se encaixa aí dentro de citação diretas curtas. Tudo bem? Aqui está certinho, tá? Quando nós falamos de citações diretas longas, né, são as citações que têm mais de 3 linhas, beleza? Esse texto aqui foi retirado da obra de Andrade 2015. Lá no final da apresentação constam todas essas obras, os links para essas obras, tá? Para essas pesquisas, vocês podem acessar posteriormente. Reparem que aí eu estou realizando uma citação direta longa da CONAMA, tá? Da resolução CONAMA. Então eu faço uma chamada ali no parágrafo anterior e logo abaixo aqui, em classificação especial, classe 1, classe 2, né, a gente está fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V ali daquela resolução. Tranquilo? Algumas coisas para se considerar, tá? A formatação está adequada, ou seja, ela está a 4 cm da margem esquerda, ela está com uma fonte em tamanho menor, ela tem um espaçamento entre linhas de 1,0, a gente pode ver claramente que a parte de cima, né, o parágrafo de cima, ele está muito mais, o espaçamento está muito maior do que o de baixo, né? Só que eu posso fazer essa citação, repare que está circulado em verde aí, CONAMA 2008, página 310, colocou a página aqui também. Eu posso fazer essa citação no final desse parágrafo ou no parágrafo anterior, tá? Eu poderia fazer uma chamada no parágrafo anterior também, que não teria problema nenhum, tá? Um ponto que eu quero destacar aqui é o seguinte, é um erro muito comum. As pessoas fecham a frase, tá? Os pesquisadores fecham a frase e colocam a citação depois da frase. Isso aí é uma citação de final de frase. Logo, né, ela tem que estar dentro da frase. Ela não pode ficar fora da frase da forma que está aí. Tranquilo? Então sempre lembrem dessa questão aí. É uma citação de final de frase, não de depois de frase. Então esse pontinho ali, ó, não sei se dá para ver muito bem, mas lá na última linha, qualidade de uso, ponto. Aí tem lá, entre parênteses, CONAMA, esse ponto, né, deveria estar lá no final. Lá depois do parênteses, 310, parênteses, ponto. Tranquilo? Esse é um pontinho a se ressaltar. Quando a gente fala de citação direta, eu mencionei para vocês que há alguns casos específicos, tá? Eu vou dar algumas considerações aqui enquanto pesquisador, enquanto membros de banca, né, de avaliação, membros de corpo editorial, tá, de periódico, de congresso. Então, quando a gente está falando nesse tipo de pesquisa, em TCC, em dissertação, né, em avaliação de periódico, não é bem visto o uso excessivo de citações diretas, tá? Isso tem que estar na cabeça de vocês. Em que casos que é interessante eu utilizar uma citação direta? Veja bem, nesse caso aqui eu tenho uma resolução. Se eu tenho uma resolução, uma lei, um decreto, para gente que é da área de exatas, por exemplo, é extremamente complexo, né, reescrever uma resolução, reescrever uma lei, né, parafrasear um decreto. Isso é muito difícil, né? Para quem é da área de direito é um pouco mais simples, para a gente é mais difícil. Então, nesses casos específicos, são casos que eu considero assim, extremamente necessário. Eu acho que necessário seria a palavra correta. Necessário utilizarmos aí as citações diretas, para a gente não perder, não ter nenhuma possibilidade de perder ali um contexto, tá? Então, no caso desse tipo de situação, de decreto, de lei, de resolução, é bacana que a gente utilize citações diretas. É uma definição, né, uma definição que é muito utilizada na determinada área. Então, isso é bacana a gente fazer uma citação direta. Fora isso, o ideal é que a gente utilize sempre, né, na maioria das vezes, a citação indireta, beleza? Quando a gente fala em citação direta, ainda sobre citação direta longa, né, ou seja, com mais de 3 linhas, eu coloquei alguns pontinhos aqui interessantes. Primeiro, aqui ficou bacana, né, a gente vê que também está na formatação adequada, mas, né, tem 2 pontos aí que a gente precisa considerar. Primeiro deles, nós estamos fazendo uma citação aqui, Brasil, 1988, e eu não insiro a página, tá?
Então, faltou a página. É uma citação direta, precisa obrigatoriamente da página. Não esqueçam disso. E lá no comecinho eu tenho colchete, 3 pontinhos, colchete. Quando eu insiro isso aí, tanto no início do parágrafo, quanto no final, quanto no meio do parágrafo, é simplesmente para dizer que há texto antes ou depois daquilo, tá? No caso, ali antes. Se eu colocasse no final, né, quer dizer que tinha texto depois. Por exemplo, preservação do meio ambiente, peguei a parte que me interessa e o resto eu posso utilizar esse colchete 3 pontinhos, colchete ali, colchete reticência, porque isso vai dizer que eu não peguei toda a frase, tá? Não peguei todo o parágrafo ali. Tudo bem? Então, lembre-se, citação direta precisa obrigatoriamente da página, tá? Quando nós falamos de citação indireta, né, das citações indiretas, existem diversas expressões que nós utilizamos, certo? Eu estou mencionando aqui algumas dessas expressões, tá? Não quer dizer que existem só elas. Então, o que a gente usa principalmente é isso. De acordo com fulano, coloco o ano do trabalho, segundo fulano, para fulano, fulano, ano tal afirma que, fulano declara que, né, conforme fulano. Então, todas essas nomenclaturas e todas essas expressões, melhor dizendo, elas são amplamente utilizadas. Podem ter outras, tá? As citações indiretas, elas podem também ser citações de início de frase, né? A gente pode realizar essas citações no início da frase, ou também posso utilizar essas citações lá no final da frase. Não tem problema nenhum, tá? Respeitando que quando é no final da frase precisa estar em letra maiúscula, beleza? Nunca esqueça disso. Outra coisa, cuidado com singular e plural, tá? De acordo com fulano, então a gente inicia depois da vírgula ali no singular. Se a gente tiver de acordo com fulano e ciclano, aí é sempre no plural. Então tem que tomar cuidado com as concordâncias aí, tá? Nós não falamos ainda, mas nós falaremos do et al. Acho que nesse aqui já tem um et al, né? Eu falo ali retirado da obra de Silva et al. 2019. Et al. É uma expressão em latim, tá? Ela vem de et ali, tá? Que significa, pra gente aqui pode significar o seguinte, e colaboradores, tá? Ou seja, que além de Silva, tem mais pessoas, né, que colaboraram naquela pesquisa ali. Silva foi o primeiro autor, certo? E Silva foi o primeiro autor e beleza. E o et al. Eu vou usar em que situação? Quando eu tenho mais de 3 autores. Então, se eu tenho 3 autores, Silva, Souza e Salles, né? Eu botaria ali Silva, Souza e Salles 2019. Se eu tiver Silva, Souza, Salles e Mendonça, aí não entram os 4 autores, né? Vai ser Silva et al. 2019. Tranquilo? Então isso também tem que ficar muito claro. Uma outra observação. Et al, né? Por que eu falo que ele vem da expressão et ali? As pessoas confundem aonde eu tenho que inserir a abreviação ali, o pontinho de abreviação. Então, muita gente insere no et, muita gente não insere, a abreviação vem no al, tá? Então, é et al. Lá no finalzinho do al eu boto o pontinho de abreviação, beleza? Vou usar o et al quando eu tiver mais de 3 autores. Tenho 3 autores? Não uso et al, só quando tenho mais, tá? Então, que isso fique bem fixo na cabeça de vocês aí. Conforme Pereira Neto, né, 1987, a compostagem é tecnicamente definida como, ou seja, fui lá na obra de Pereira Neto, tá? Silva foi lá na obra de Pereira Neto, fez uma leitura, interpretou o que ele escreveu, parafraseou, colocou aqui, tá? Reescreveu com as palavras dele aqui de acordo com a interpretação dele, tranquilo? Isso é uma citação indireta na prática. Um outro ponto a se considerar é que aqui, conforme Pereira Neto, né? Pereira Neto não são 2 autores, tá? É comum que quando o último nome do autor seja Pereira Neto, ou Pereira Neto seja neto, seja sobrinho, seja filho, Júnior, que esse autor coloque também o sobrenome que vem antes, tá? Porque senão fica muito comum. Tá? Então é normal que se faça dessa forma. O ideal cheguei nessa situação, neto, filho, Júnior,
verifica lá no próprio currículo dele como geralmente é citado, né? Procura saber como o autor gosta de ser citado, isso é interessante também, só nessas situações, tá? Ainda sobre citações indiretas, né, aí a gente fala do et al, especificamente do et al. Então tem triplo et al, né, ponto 2013. Eu falei para vocês, o et al está abreviado da forma correta, né, a abreviação está no al. Um ponto importante, eu só vou utilizar et al quando eu tiver mais de 3 autores, e et al não é uma palavra em latim, então ela precisa estar em itálico. Beleza? Sempre está em itálico. Palavra de outro idioma é em itálico. Esse trecho aí foi retirado da obra de Jimenez 2019, consta lá nas minhas referências também. E nós entramos aí em citação da citação. Citação da citação é um outro ponto que merece também algumas considerações importantes, tá? Esse trecho da minha apresentação foi retirado da obra de Santos, tá? Santos 2017. E aí, nessa parte do parágrafo, ele fala o seguinte: segundo Furnival, 2007, Apud, Franco, 2012. Esse Apud é o mesmo que citado por. Lembra que o et al é o mesmo que e colaboradores? Ao invés de ter Silva et al, poderia ter Silva e colaboradores, quer dizer que tem mais autores, mais de 3 autores, né? Da mesma forma, eu poderia ter colocado aqui, Furnival, 2007, citado por Franco, 2012, tá? Então eu uso o apud ou citado por. O apud, ele é também uma palavra latim, tá? Então ele também precisa ser colocado em itálico. Ponto a se considerar. E nessa estrutura aí, o que realmente foi feito, né? Santos foi na obra de Franco, né? Analisou a obra de Franco lá. E na obra de Franco ele achou uma parte que interessava para ele, que servia para a pesquisa dele, só que Franco, na obra dele lá, citava Furnival 2007. Tá? Qual é a situação ideal? Né? Se Santos foi na obra de Franco e Franco, né, citou Furnival, qual é a situação ideal? Eu vou na obra de Furnival, pego lá na lista de referências de Franco, vou na obra de Furnival, faço a leitura daquele texto, verifico se é exatamente aquilo, se a minha interpretação foi a mesma de Franco, e reescrevo e cito Furnival. A situação ideal é essa, tá? Mas em casos mais específicos, como por exemplo em trabalhos muito antigos, em livros antigos, em teses antigas, em pesquisas antigas, e não foram digitalizados ainda, ou por algum motivo a gente não conseguiu ter acesso a ela, eu vou fazer a citação da citação, tá? Nesse caso eu estou dizendo o seguinte, ó, Furnival 2007, Apud, Franco 2012, eu fui na obra de Franco e Franco citou Furnival, certo? Aí vem um outro ponto importante. Primeiro ponto, sempre tentar ir na obra raiz. A gente sempre tenta ir fazer a busca raiz, tá? Buscar o artigo principal. Por quê? Na minha infância a gente chamava de telefone sem fio. Imaginem que Franco não teve uma interpretação adequada do que ele leu, tá? Ele escreveu na obra dele lá, mas a gente considera que não foi adequada. Se não foi adequada, eu vou estar fazendo uma interpretação da interpretação dele. Então isso pode gerar um telefone sem fio. Lá no final a mensagem pode estar totalmente distorcida. Então a gente precisa considerar esse ponto também, que é muito relevante, tá? E por último, não menos importante, quem vai ficar na minha lista de referência? Furnival 2007 ou Franco 2012? Qual foi a obra que eu acessei? Furnival ou Franco? Franco? Então Franco entra na minha lista de referência. Na minha lista de referência entram as obras que eu acessei, as obras que eu consultei. Tudo bem? Então, esse era o conteúdo da nossa aula de hoje. Nos vemos no próximo vídeo. No próximo slide aqui eu tenho as referências. Vou passar todas essas referências para vocês também na descrição do vídeo. Vocês podem ficar à vontade para consultá-las também. Tudo bem? Nos vemos no próximo vídeo.